quero descascar a banana dele. Drake e Jason, dá pra fazer homenagem. O pacotão dele é enorme, vem que... eu queria polir a máquina dele. O que a Paris Hilton, um kit duvidoso para crianças e um desafio de vadia poderiam ter em comum? South Park te dá essa resposta no episódio 12 da 8ª temporada, chamado Kit de Vídeo da Vadia Mimada e Burra. Todos sabemos o quanto o show adora satirizar figuras da cultura pop. E nesse episódio, o alvo da vez foi a Paris Hilton, que em 2004 vivia o auge da sua fama como uma celebridade só pelo fato de ser celebridade. Ela não tinha nenhum talento e não fazia nada além de ter um sobrenome famoso, estar presente em tabloides, festas, escândalos e, claro, no seu polêmico sextape chamado One Night in Paris, que ajudou a projetar sua imagem mundialmente. Mas se naquela época, Paris Hilton já era vista como uma influencer antes dos influenciadores sequer existirem, hoje basta a gente abrir o TikTok ou o Instagram para perceber como a cultura do nada continua viva. A diferença é que agora, esse modelo de vida fútil, baseado apenas em exposição e engajamento, é reproduzido em uma escala muito maior, alcançando as crianças cada vez mais cedo. E o episódio de South Park, que muitos trataram como exagero na época, parece quase profético quando pensamos em influenciadores digitais que vivem de polêmicas vazias, ou até na forma como os próprios pais exploram os filhos em busca de fama online. E obviamente, como todo bom episódio da série, o humor aqui é grotesco, exagerado e completamente sem freios. Mas é justamente nesse exagero em que mora a crítica. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Bomerly e hoje nós vamos analisar como South Park usou a Paris Hilton para escancarar a adultização e a cultura da exposição. E também qual é o papel dos pais nessa bagunça toda. Sem mais enrolação, bora lá destrinchar esse episódio. Tudo começa no shopping de South Park, onde a multidão de crianças aguarda ansiosa pela chegada da Paris Hilton. Só que entre toda essa euforia, tem uma pessoa que não entende absolutamente nada do que está acontecendo, que é a Wendy. Enquanto as suas amigas estão todas nervosas, ela pergunta com a maior naturalidade quem é Paris Hilton. E a reação das outras meninas é tipo, como assim você não sabe quem é ela? Eu entendi o que ela faz. Ela é super rica. Mas o que ela faz? Ela é super mimada e metida. O que ela faz? Ela é vadia! Quando a Paris finalmente aparece no palco, ela se apresenta da forma mais absurda possível. Ela simplesmente mostra os peitos e vomita porra. Sim, ela vomita porra. Tudo isso enquanto fala do seu orgulho em ser uma p***. E o público, em vez de ficar horrorizado com a cena, simplesmente aplaude. É a clássica inversão de valores que South Park sempre transforma em piada. Desculpem eu estar com essa cara. Eu saí pra balada ontem com muitos caras diferentes, então... Uau, ela mesma! E é nesse momento que ela anuncia a inauguração da sua loja, a Vadia Mimada e Burra, que vende uma coleção de coisas fúteis, roupas provocativas, bonecas da própria Paris e até um perfume que faz uma alusão a Skank, que em português pode ser traduzido como vadia. Tudo isso mostrado como se fosse o sonho de consumo de qualquer garota. O Andy olha aquilo e mal consegue acreditar no que está vendo, mas para suas amigas, tudo é simplesmente o máximo. Wendy, se liga! A única coisa mais importante de ser rico é ser famosa. Uau, você falou como uma criança burra. Obrigada, Annie. E se a loja já parecia ruim, o que vem depois consegue ser ainda mais perturbador. Na casa de uma colega, o Andy é apresentada ao kit de vídeo da Vadia Mimada e Burra. Um brinquedo que é uma paródia direta do sextape da própria Paris Hilton. Da vadia, mimada e burra, mostre pro mundo que você é uma puta. A naturalidade com que as meninas lidam com aquilo é assustadora. E o Andy, mais uma vez, só sai horrorizada do lugar, deixando as colegas reencenando o sextape como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Esse é o ponto em que o episódio mostra como a adultização não precisa ser explícita para ser devastadora. Só basta transformar o consumo em um jogo. As crianças deixam de brincar de boneca para brincar de serem adultas, repetindo comportamentos que não entendem, mas que já são apresentados como se fosse um caminho natural de sucesso. E o mais assustador é que, tanto em South Park quanto fora da tela, esse processo quase sempre vem acompanhado de aplausos. E agora entra uma camada ainda mais desconfortável desse tema, que são os adultos. A cena começa em casa, com o Andy tentando conversar seriamente com seus pais. Enquanto eles estão acomodados no sofá, assistindo televisão e comendo salgadinhos, ela desabafa que está preocupada com os modelos de comportamento oferecidos às meninas. Ela diz que a futilidade e a vulgaridade estão sendo exaltadas,
enquanto a inteligência e os valores estão sendo deixados de lado. E o pai dela, desinteressado com o desabafo, apenas responde qualquer coisa, sem realmente se importar, e volta os olhos para a TV. Mas é só quando a Wendy força a situação, dizendo que pretende comprar uma calcinha na nova loja da Paris Hilton, é que ele reage indignado, prometendo levá-la até lá imediatamente para resolver a questão. Tem uma loja nova no shopping chamada Vadia, Mimada e Burra, e eu vou lá comprar calcinha. O quê? Filha minha não se veste igual vadia. Vamos até essa loja agora, mocinha. Chegando na loja, o choque inicial até parece confirmar a preocupação da Wendy. O Sr. Testaburger olha para aquelas prateleiras e se espanta com as mães comprando roupas sexualizadas para suas filhas. Mas é óbvio que, se tratando de South Park, essa indignação dura bem pouco. Rapidamente, as mães das meninas na loja, todas imersas no mesmo discurso raso sobre empoderamento, começam a inverter a lógica, dizendo que proibir aquilo seria machista e que as meninas têm o direito de serem o que quiserem, até mesmo vadias. E no meio de várias frases desconexas, ditas pelas mães, o pai da Wendy vai baixando a guarda, até ser completamente convencido a ceder por duas adolescentes que se esfregam nele. É isso que você ouviu. Duas adolescentes começam a se esfregar nele. E no fim, ele só se desculpa com a filha por ser tão chauvinista e promete ajudá-la a se tornar a mais burra e mimada de todas. Você tem que acreditar nos direitos das mulheres. Elas viveram sob um código moral. Assim, isso. Desculpe por ter sido tão chauvinista. O conjunto desse trecho do episódio é tragicômico. Primeiro, nós vemos um pai indiferente. Ele ignora as reclamações da filha, como se fosse exagero. Mas, no instante em que a Wendy ameaça se tornar parte daquilo, ele explode de indignação. Só que baixa algumas frases de outras mães, dizendo que aquilo era empoderador, e algumas adolescentes se esfregando nele, para que toda a sua fúria desapareça. E é aqui que a ironia do episódio é ainda mais ácida. Esse suposto empoderamento é vendido como se fosse uma libertação, mas quem acaba se beneficiando de verdade são os homens, que aplaudem, se divertem e ainda posam de modernos por apoiar. E se já parecia absurdo ver crianças imitando a Paris Hilton, o episódio dá um salto ainda mais bizarro quando ela coloca os olhos no Butters. Depois que o seu cachorrinho, Tinkerbell, atira em si mesmo. Sim, nem os animais aguentam viver com ela. A Paris Hilton simplesmente decide que precisa ter um novo pet. E adivinha quem ela escolhe? O nosso inocente Butters, é claro. E aqui eu concordo com a Paris, o Butters realmente é uma gracinha. Olha que coisa fofa! Eu quero aquele! Eu quero aquele! Lulu, eu tenho maçã. Lulu, você também. É uma gracinha! Logo após isso, ela o veste com a fantasia de urso e passa a chamá-lo de Sr. Beagles. Mas o que realmente deixa toda essa parte absurda não é nem a Paris em si, mas a reação dos pais de Butters, que já provaram diversas vezes serem os piores da série. Quando ela aparece na casa deles, chamando o menino de Sr. Beagles e oferecendo 200 milhões de dólares para levá-lo embora, a reação inicial até parece de choque. Só que rapidamente, Chris e Linda deixam o amor paternal de lado, se é que existe algum, e começam a tratar a situação como uma negociação de bens. Eles não dizem um simples e óbvio não, mas pedem para conversar em particular, como se estivessem fechando a venda de uma casa ou de um carro. Temos que pensar no resto da família? O resto somos nós! Sim, nós, o resto da família. Nesse ponto, o humor negro de South Park atinge o seu ápice. Ao aceitarem vender o filho, os pais chegam ao cúmulo de sugerir que o Butters pudesse juntar o dinheiro sozinho, trabalhando como um minerador de carvão, caso realmente não quisesse ser vendido. E essa cena é tão ridícula, que consegue ser uma das mais engraçadas do episódio. Vai ter que trabalhar, mocinho. Seu avô trabalhou na mina de carvão por 50 anos e nunca reclamou. Pode começar a cavar. Sim, senhor! E enquanto isso, as meninas estão organizando uma grande festa. No corredor da escola, a Wendy até tenta se aproximar das amigas e perguntar sobre esse evento, mas Bebé não perde tempo em cortá-la, dizendo que ela não estaria interessada. O Wendy até tenta brincar, dizendo que agora também é uma vadia mimada e burra. Mas o grupo ri. Para elas, a Wendy é séria demais, inteligente demais, com notas altas e até pais bondosos demais, já que doam dinheiro para caridade. Ou seja, tudo que não combina com o novo modelo de vadia que a Paris Hilton representa. No fim, a mensagem delas é simples. A Wendy não serve, porque não se encaixa na futilidade que todas agora querem ensinar. Desculpa, Wendy, você não é vadia. Sai fora! E a cena seguinte, em que as garotas começam a convidar os meninos para a festa, é de um absurdo que só South Park conseguiria entregar. As falas são tão forçadas e carregadas de conotação sexual que chegam a ser surreais,
justamente porque vem de crianças que não têm a menor noção do que estão dizendo. E no meio disso ainda aparece o Cartman, tentando de todas as formas chamar a atenção para também ser convidado. Mas é claro que ele é totalmente deixado de lado. Foda-se Billy, foda-se Ali, foda-se bebê, foda-se não sei o seu nome, foda-se sua vaca, foda-se. Depois, já no ambiente da festa, a bizarrice só se intensifica. A casa da Bebê vira praticamente uma balada infantil. Os meninos até parecem divididos, sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas as garotas tratam tudo como um grande espetáculo. Essa mistura de ingenuidade e vulgaridade é o que torna esse momento tão perturbador. A festa não é apenas um ponto de diversão, é a consolidação de como as meninas, sem perceber, estão abandonando sua infância para interpretar papéis que mal compreendem. E enquanto isso, isolada e sem conseguir lidar com o peso de ser a única que não se encaixa no novo padrão, o Wendy procura ajuda no lugar mais improvável. Ela vai até a casa do Sr. Garrison e pede para falar com o namorado dele, o Sr. Escravo. A cena já começa com aquele humor absurdo. O Sr. Escravo está pendurado em correntes, enquanto geme de prazer. Ele então pergunta se a Wendy quer ajuda na lição de matemática, mas o que ela quer mesmo é se tornar uma vadia suja igual ele. Então, no diálogo que se segue, Sr. Escravo explica que não há segredo, que ele não aprendeu a ser quem é, simplesmente nasceu assim. Ele mostra suas lembranças de infância, onde já buscava prazer em situações bizarras. E no fim conclui que não pode ensinar ela a ser uma vadia. E ao perguntar por que a Wendy quer ser isso, a resposta dela é direta. Porque todas as meninas são. Elas estão em uma festa de sexo e eu não fui convidada. O quê? O clímax do episódio finalmente acontece quando os pais de Butters o entregam para Paris Hilton, depois que ele falha em conseguir 250 milhões de dólares minerando carvão. No entanto, dentro da limusine dela, ele descobre um álbum repleto de fotos dos pets anteriores, todos mortos de formas bizarras ao tentarem escapar. Desesperado, o Butters foge e acaba correndo direto para a festa da Bebê. E é justamente nesse momento que o Wendy e seu escravo chegam, determinados a interromper a loucura. E toda a confusão só aumenta quando a Paris Hilton também chega ao local, gritando pelo Sr. Biggles. Sr. Escravo então, sem perceber a sua presença, chama ela de burra e sem talento. E Paris Hilton, furiosa, responde do único jeito que sabe, propondo um desafio de vadias. Te desafio pra ver quem é mais vadia. Desafio de vadias! Desafio de vadias! Desafio de vadias. E o que se segue é uma sequência que só South Park poderia imaginar. Paris Hilton inicia a apresentação beijando um cara, se esfregando em vários homens, e até chega a usar um abacaxi para enfiar naquele lugar. E detalhe, enquanto isso, a plateia toda tá vibrando, como se estivesse assistindo um show de talentos. Mas quando chega a vez do Sr. Escravo, ele não faz rodeios, simplesmente pula e cai por cima dela, diante de todos. É isso mesmo, ele enfia ela inteira pelo traseiro. E a verdadeira mensagem do episódio vem logo depois dessa cena bizarra. Sr. Escravo lembra a multidão que ser uma vadia mimada e burra não é algo a se aspirar. E que, se os pais não ensinam isso às crianças, ninguém mais vai ensinar. Não são só as meninas que estão erradas por idolatrar a Paris Hilton, mas principalmente os adultos que deixam esse tipo de exemplo tomar conta. Vocês têm que garantir que suas filhas não vão se espelhar nas pessoas erradas. A bicha está certa. No fim, a Wendy recebe o reconhecimento das colegas, mas a sensação que fica é clara. A cultura da futilidade só prospera porque existe sempre quem consome, quem aplaude e quem legitima. É esse ciclo que South Park expõe de forma brutal e que continua tão atual quanto em 2004. E detalhe para a cena final da Paris Hilton, dentro do ânus do Sr. Escravo, a la Lemmy Winks. Muito foda. Um detalhe que chama a atenção nesse episódio é a reação da própria Paris Hilton. Na época, em 2004, quando perguntaram sobre a sátira, ela disse que achava lisonjeiro ser imitada, como se fosse uma homenagem. Mas Matt Stone respondeu na lata, dizendo que encarar o episódio como uma homenagem só mostrava o quão fodida ela era. E para entender toda essa situação, vale lembrar o contexto da época. Meses antes, a Paris Hilton tinha se tornado um fenômeno midiático por conta do vazamento da fita One Night in Paris, um sextape com seu então namorado, Rick Salomon. O vídeo, que deveria ter sido um escândalo, acabou catapultando a imagem dela para o mundo todo, transformando um episódio íntimo em combustível para sua carreira de celebridade. E é justamente essa contradição que South Park transforma em piada no episódio, escancarando o quanto essa exposição foi tratada como entretenimento de massa.
E anos depois, em 2023, na sua autobiografia, Paris admitiu que a animação realmente a machucou. Ela contou que, na época, respondeu com aquele sorriso ensaiado, mas que, por dentro, não conseguia lidar com o jeito que a série transformou a sua vida em uma piada escatológica. Essa mudança de discurso mostra como até quem parecia se beneficiar da cultura da exposição acabou sendo engolido por ela. Outro detalhe curioso do episódio é que, entre os 4 garotos principais, apenas o Cartman tem certo destaque nessa história. Stan, Kyle e Kenny aparecem apenas como personagens de fundo, deixando a Wendy, Butters e o Senhor Escravo ocuparem o centro da narrativa. Isso dá ao episódio um tom diferente, quase como se a série tivesse deslocado o foco para quem geralmente fica à margem, só para reforçar o absurdo da crítica. No fundo, esse é muito mais do que um episódio de humor exagerado. Ele funciona como uma denúncia da adultização precoce, mostrando como crianças podem ser empurradas para um universo que não compreendem, mas que é tratado como uma aspiração. As meninas de South Park não querem mais brincar de boneca ou conversar sobre coisas comuns da idade. Elas querem reproduzir a vida de Paris Hilton, com roupas provocativas, festas, brinquedos sexualizados e uma ideia distorcida do que significa ser bem-sucedida. A Paris, nesse sentido, é usada como símbolo da cultura da futilidade. Na época, ela era praticamente a definição de uma famosa por ser famosa. E se em 2004 isso parecia uma piada de mau gosto, hoje em dia basta olhar para influenciadores que se tornam fenômenos digitais sem oferecer nada além da exposição. O que South Park fez foi mostrar como a sociedade legitima esse modelo, transformando a superficialidade em meta de vida. O problema é que, quando isso desce para o universo infantil, o impacto é devastador. E aí entra um ponto central, que são os pais. O episódio escancara a conivência deles, seja no caso do pai da Wendy, que se deixa manipular por um discurso raso, seja no absurdo dos pais de Butters, que cogitam vendê-lo como se fosse um bem de consumo. Isso ressoa demais com o que vemos hoje em dia, com pais e mães lucrando com a exposição dos filhos em redes sociais, transformando as crianças em mercadorias embaladas para engajamento. E tem ainda uma ironia extra nesse episódio. Esse falso empoderamento feminino, vendido como libertação, é, na prática, um espetáculo que acaba beneficiando principalmente os homens. Eles se divertem, consomem, aplaudem e ainda posam de modernos por apoiar. O episódio mostra isso de forma grotesca e exagerada, como no caso do pai da Wendy. Mas a crítica vai além disso. Enquanto a vulgaridade é vendida como liberdade, quem lucra de fato com esse jogo continua sendo a velha estrutura de poder que essas mulheres dizem querer derrubar. No fim, esse é um daqueles episódios que conseguem ser ao mesmo tempo hilários, grotescos e perturbadores. Ele mostra que quando a sociedade transforma a vulgaridade em modelo de sucesso, as primeiras a serem engolidas por essa lógica são as crianças. O que parecia só uma sátira sobre a Paris Hilton, lá em 2004, hoje parece quase como um aviso do que viria depois. Com a explosão de influenciadores fúteis, a cultura da exposição e até a monetização da infância como produto. Quase 20 anos se passaram, e a crítica continua de pé, talvez até mais relevante do que nunca. Porque se antes era só a Paris Hilton, hoje a lista é interminável. O ciclo de celebridades descartáveis continua rodando, sempre fabricando novos ídolos vazios para ocupar o lugar do anterior. E, infelizmente, no meio disso, vemos pais e adultos participando ativamente desse processo, seja incentivando ou lucrando com ele. Se você curtiu essa análise, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Também comenta aí qual a sua opinião sobre tudo isso, eu quero saber o que vocês pensam. E claro, dá uma olhada nos vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela, tenho certeza de que vai gostar também. Isso é tudo, valeu por assistir e nos vemos na próxima.